No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a semelhança e a diferença entre a Umbanda e o Espiritismo. O Espiritismo ele surgiu no século XIX, né, no ano de 1857, ao 18 de abril, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, o livro da doutrina trazida pelos espíritos superiores para que pudesse, então, ter um rompimento com os dogmas da igreja, um rompimento com aqueles dogmas antigos que as pessoas tinham, né? Da lei do castigo, né? Do fogo e do céu, do diabo. Eram essas doutrinas que as pessoas tinham, mas que os espíritos superiores trouxeram no ano de 1857 para que pudesse, então, desmanchar esses dogmas. Então, Allan Kardec ele foi um instrumento dos espíritos para que pudesse codificar essa doutrina, né? O espiritismo como um todo, ele é um conjunto de filosofia, ciência e religião. Filosofia são as práticas de vida, a ciência anda lado a lado com a ciência, né? E a religião é praticada através do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, as consequências morais, tudo isso dá o aspecto religioso para a doutrina espírita. A Umbanda, ela surge a 15 de novembro de 1908, né? Ela surge num contexto cultural onde o Brasil ele estava sendo um período pós-escravatura, havia apenas 20 anos que tinha sido tido a abolição dos escravos no Brasil, né? A abolição aconteceu em 1888 e a Umbanda surgiu em 1908. 20 anos na história é um período muito pequeno, muito curto. Então, vem a Umbanda, ela surge através do espírito do Frei Gabriel de Malagrida, né, que se apresentou numa reunião chamando-se de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por que ele se apresentou dessa maneira? Justamente porque o espiritismo era uma doutrina que nem todos tinham acesso, nem todos tinham condição de acessar as obras espíritas, porque o Brasil era um país de pessoas totalmente, né, a sua maioria eram analfabetas, e os livros de Kardec eram em francês. Quando começou a publicação em português, demorou-se muito tempo para que esses livros tivessem acesso às pessoas de baixo poder aquisitivo e as pessoas analfabetas não conseguiriam acompanhar o raciocínio de Kardec, tá? As doutrinas espirituais que tinha no Brasil, as casas de santo do Brasil, tinham se desvirtuado através das magias não muito nobres. Então, eles começaram a vender os trabalhos espirituais, né? E as casas que se manifestavam, o Caboclo e o Preto Velho, já antes de 1908, né? Temos relato de que se manifestavam nas casas de santo os índios, os caboclos, os pretos velhos, eles não aceitaram essa nova prática que as casas de santos estavam fazendo, que era vendendo as práticas do bem, né? Ninguém atravessa uma cidade inteira para pagar, para fazer o bem para alguém, né? Se paga para fazer o mal para as pessoas. Então, os espíritos, eles não aceitaram essa nova configuração das casas de santo que tinha no Brasil. Então, através do Zélio de Moraes, eles tiveram ali uma participação muito importante, porque Zélio ficou adoentado, não tinha recursos materiais, né, de medicina que eu pudesse curar. Ele foi aconselhado a ir até a Federação Espírita Brasileira, na época, no Rio de Janeiro, e lá ele recebeu a entidade do Caboclo das Sete Encruzilhadas, onde ele foi convidado a se retirar daquela sessão espírita da época, porque eles não entendiam e não queriam que aquele espírito se manifestasse na mesa mediúnica, por ser um espírito, disseram eles, não evoluído, né? Porque, imagine vocês, eles estavam acostumados a receberem nas sessões
espíritos de professores, de médicos, de, enfim, pessoas intelectuais, escritores, aí, de repente, do nada, incorporam o espírito de um índio, né? Eles imaginaram que era um espírito sem evolução. Então, convidaram para que ele se retirasse da sessão. E ele, esse espírito evoluído como disse, olha, hoje vocês não me aceitam aqui, mas amanhã eu vou fundar uma religião, uma lei de Umbanda, onde o preto, o índio, todos os espíritos serão bem recebidos e serão bem-vindos nessa nova religião. Né? E os médios que estavam presentes naquela mesa perguntou para ele, se o senhor fala que o senhor é um caboclo, por que eu vejo no senhor vestes clericais? Ele respondeu, se o nome para você é importante, eu vou te dar o nome. Né? Meu nome é Frei Gabriel de Malagrida. Eu fui o Frei em uma encarnação passada. Né? E eu vou fundar no Brasil essa nova doutrina, a doutrina de Umbanda, onde todos os espíritos serão bem-vindos, né? Tanto que a Umbanda tem um lema, com os espíritos evoluídos aprenderemos, aos menos evoluídos ensinaremos, e a nenhum nós renegaremos, porque todos os espíritos são bem-vindos dentro da nossa Umbanda, tá? Mas falando isso tudo é um aspecto histórico, para dar uma introdução para a gente poder entender como é que a Umbanda surgiu nesse contexto, tá? E ela não poderia se desvencilhar do espiritismo, por quê? Porque ela foi praticamente fundada, criada dentro de um centro espírita, mais precisamente em uma federação espírita, né? Então, lá dentro daquela federação, a espiritualidade acertou os ponteiros de tudo e criou a religião de Umbanda. Então, ela não poderia se desvencilhar do espiritismo. Falando de diferenças, né, do espiritismo para com a Umbanda, hoje, né, no século XXI, graças à espiritualidade, diminuiu bastante as diferenças. Tanto que hoje os centros espíritas recebem caboclos, pretos velhos, né? E isso é um grande ganho, tanto para a Umbanda quanto para o espiritismo, tá? Mas as diferenças mais gritantes que nós podemos encontrar no espiritismo, por exemplo, é que o espiritismo não usa nada, dizem, nada de material para a prática de culto. Não acendem velas, não tem nada de material para a prática de culto, não usam imagens, não acendem velas, né? A prática de culto deles é apenas o ser humano, a pessoa, né? A intenção de realizar essa prática de culto. Essa é a diferença mais gritante do espiritismo para com a Umbanda, né? O espiritismo também não tem cânticos. Alguns cânticos que eles possuem é apenas para elevação daquele pequeno grupo que esteja, ou daquele grande grupo que seja, mas não é com o intuito de louvar, de louvação a nenhuma entidade, nem para louvar ninguém. É apenas um cântico para elevação moral e espiritual daquele grupo, né? É uma outra diferença, tá? Outra diferença, eles não usam roupas especiais. As roupas do espírita são roupas comuns do dia a dia. Eles vão às suas reuniões com roupas comuns. Um ou outro prefere usar o branco, mas o ensinamento deles é para que não use o branco, tá? Como eu disse agora há pouco, em alguns centros espíritas mais esclarecidos, eles recebem a comunicação dos caboclos, dos pretos velhos, né? Mas não são todos os centros, não. Alguns centros ainda não aceitam essa manifestação espiritual, tá? Alguns centros ainda não aceitam essa manifestação. Alguns sim e alguns não, tá? Essa é outra diferença que tem entre a Umbanda e o Espiritismo. Agora eu vou falar um pouquinho da semelhança, e nós vamos ver que tem muito mais semelhança do que diferenças. Quando eu falo diferenças, não é que a Umbanda ela é inimiga do Espiritismo de forma nenhuma. A Umbanda é uma doutrina que ela segue, inclusive, os principais artigos de Kardec, né? E segue a Jesus, que é
o principal aí, o espírito mais evoluído que esteve na face da Terra, né? Vamos falar da semelhança. Semelhança entre a Umbanda e o Espiritismo. As duas doutrinas são mediúnicas, ou seja, elas acreditam na interferência, né, na interseção, na verdade, do médium para com o mundo espiritual e o mundo material. Tanto a Umbanda quanto o Espiritismo acredita nisso, tá? A Umbanda e o Espiritismo creem em um único Deus, o Criador, tá? Para nós, Deus não tem um nome específico, tá? Jeová, Hashed, não tem um nome específico. Para nós, o Deus Criador não é o Deus da Bíblia, é o Deus Criador, tá? Que criou a força criadora que criou todo o universo, né? Quando os espíritos responderam o que é Deus, eles disseram inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Neste Criador, nessa força criadora, que a Umbanda também acredita, junto com o Espiritismo, aí eles estão lado a lado. A Umbanda, ela acredita na comunicabilidade com os espíritos. Ora, o Espiritismo também acredita na comunicabilidade com os espíritos. A Umbanda, ela acredita na pluralidade dos mundos habitados, né? O Espiritismo também acredita que existem outros orbes, outros planetas, onde há formas de vidas diferentes da nossa, ou igual à nossa, né? Segundo disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, existem outros planetas, outros orbes que são habitados de forma humana, que nós conhecemos até o momento, é a Terra. Mas existem outras formas de vida que também povoam outros orbes, outros planetas. Isso, as crenças são semelhantes, tá? As duas crenças, Espiritismo e Umbanda, acreditam na reencarnação. Nós somos reencarnacionistas. E, por tabela, sendo reencarnacionista, nós não acreditamos que exista um lugar físico onde o homem vai para ser atormentado. Por exemplo, o inferno. Tá? Na Umbanda não existe inferno, porque ela é uma doutrina reencarnacionista. Se eu creio na reencarnação, o inferno ele é inútil, assim como também o céu de gozo eterno. Se eu creio na reencarnação dos espíritos, este céu de gozo eterno também ele torna-se inútil, não vai servir para nós, porque nós somos espíritos que estamos reencarnando, até chegar a uma estatura da perfeição, e vamos, então, encontrar, né, a nossa plenitude espiritual quando chegarmos lá ao grau dos anjos. E logo, por este tipo de situação, tanto o Espiritismo quanto a Umbanda não acredita em anjos. Esses anjos criados a parte da humanidade. Quer dizer, Deus criou uma parte de os seres já purificados, já celestiais, e depois criou a raça humana, seres miseráveis que têm que se pelar para alcançar a perfeição, e Deus criou, então, seres já angelicais. Ora, nesse contexto, onde está a justiça de Deus? Onde que Deus é justo se ele cria seres já perfeitos para ser, né, sendo seres evoluidíssimos, e nós, seres humanos? Então, fica um desconsenso aí que não tem como as pessoas que creem nos anjos dar uma resposta. É claro, nós temos espíritos que nós chamamos de anjos da guarda, mas são nossos espíritos, nosso anjo, que são, porque a palavra anjo, né, nada mais é do que mensageiros. Então, esses espíritos amigos que nos acompanham são nossos anjos da guarda, que seja o nome que se dê, mas eles são espírito como nós. Já alcançaram uma evolução muito mais do que a nossa, por isso tem a missão de nos guardar, nos proteger, mas eles são espíritos como nós, criados simples e ignorantes, assim como nós somos criados. E a partir
da sua evolução, eles foram alcançando graus evolutivos, patamares evolutivos melhores do que nós, tá? Um dia também chegará à perfeição, né? A Umbanda também não acredita no diabo, no Satanás, no diabo, naquele ser, tá? Que foi feito lá por Deus, um anjo de luz, e ele pecou, né? A Umbanda não acredita no diabo. O diabo, ele não existe para a doutrina de Umbanda, tá? Não existe. Assim como também não existe para o espiritismo. A Umbanda não acredita que exista um ser já criado por Deus, condenado a praticar o mal. Quer dizer, se Deus criou um ser sabendo que ele ia ser mal, por que criou? E se ele criou um ser, né, e não sabia que ele ia se desviar, então deixa de ser onipotente e onisciente. Então nós não podemos acreditar. Seguimos algumas coisas, alguns postulados de Kardec, mas nós somos umbandista. A nossa crença, ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais fundamentada nas questões do místico, das questões da espiritualidade mais aprofundada, tá? Nós acreditamos nos nossos orixás, que são divindades também da parte do Criador, tá? Que estão na natureza, e a essas divindades que nós prestamos culto. Prestamos o culto na cachoeira para homenagear Oxum, prestamos culto nas pedreiras para homenagear Xangô, prestamos cultos no mar para homenagear Iemanjá. Não que ela mora no mar ou que ele mora na pedreira. Iemanjá é o mar. Iemanjá é a força de Deus que vem do mar. Né? Oxum é a força de Deus que está nas águas doces. E assim por diante. Todos os orixás são as forças da divindade. São partículas de Deus que rege todo o universo junto com o Criador. Então, a nossa crença vai um pouquinho a mais, né? Não é melhor, mas vai um pouquinho a mais, tá? Nós também usamos uma roupa específica para os nossos cultos, que é o branco. Ah, não é porque o branco simboliza a pureza, não é nada disso, gente. Nós usamos o branco porque é para simplicidade, para demonstrar simplicidade, tá? Para que eu não vá usando uma roupa chique, caríssima, e um irmãozinho não tem condição de ir para a reunião com a roupa tão boa quanto a minha, se sinta humilhado ou menosprezado. Então, para que não tenha esse tipo de sentimento, nós optamos pelo branco, né? A Umbanda opta pelo branco, para que possa todo mundo estar no patamar de igualdade dentro do nosso centro, tá? A Umbanda, ela possui uma hierarquia espiritual, tá? O espiritismo não. O espiritismo não possui uma hierarquia espiritual. Eles não têm nem ninguém que fica à frente do centro, a não ser o presidente. Mas esse presidente, ele leva apenas o nome de presidente, mas não tem um grau espiritualizado como é na Umbanda. Por exemplo, o nosso dirigente, ele é o pai de santo da casa, se assim é o nome que queiram dar, tá? Mas ele é o dirigente espiritual da casa. Depois dele, existe os padrinhos e as madrinhas, né? Chamados também em alguns lugares de pais pequenos e mães pequenas. E são uma hierarquia dentro da Umbanda, mas é só espiritualmente, para coordenar o trabalho. Não é que é mais ou menos do que os outros, não. É apenas uma hierarquia para comandar os trabalhos. A Umbanda não tem uma casa máter, tá? Uma casa que representa a Umbanda como um todo. Porque as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, elas possuem uma sede onde as doutrinas são formuladas lá na sede, né? E elas vêm descendo às suas filiais. A Umbanda não possui esse tipo de casa-sede, de casa-máter. A Umbanda possui, cada núcleo de Umbanda responde, né, diretamente para eles mesmos, não responde para nenhuma instituição. Apesar de termos federações de Umbanda no Brasil, mas nessas federações não optam e não apitam em nada dentro
dos terreiros espalhados no Brasil, tá? E a Umbanda não é dogmática. Olha que interessante. As pessoas podem pensar que nós temos dogmas. A Umbanda não é uma doutrina de dogmas. Tá? O que é um dogma? Dogma é aquilo que não pode mudar. Por exemplo, a Igreja Católica tem o dogma do batismo. Não se pode mudar o dogma do batismo católico. É aquele dogma para sempre, nunca vai mudar, né? A Santa Ceia da Igreja Evangélica é um dogma da Igreja Evangélica que nunca vai mudar aquele dogma. Por quê? Não pode. A Umbanda não existe dogma, tá? Se um negócio não tá de acordo com a possibilidade dos médios, o dirigente acha que não está muito legal, muda-se essa prática, né? Desde que não altere a essência. Muda a prática para continuar as nossas reuniões, tá? Então, não é dogmática. A qualquer momento, ela pode sofrer mudanças. Tanto que uma casa aqui pratica de uma forma e a outra casa pratica de outra forma. E ambas estão certas, nenhuma estão erradas. Tá? Ambas estão corretas, porque não é dogmática. Entendeu? Outra semelhança de espiritismo e Umbanda não possui dogma. Agora, nós possuímos, sim, as nossas imagens, nossos altares. Claro, qualquer pessoa inteligente vai saber que aquela imagem que está ali no altar, no congá, não tem nada ali, é apenas a imagem, né? Não tem um espírito naquela imagem. A gente sabe que não tem, qualquer pessoa sabe que não tem, né? Mas então, por que usa a imagem? Para algumas pessoas precisam daquela representatividade para conseguir se ligar mais próximo de Deus, mais próximo da entidade. Na imagem em si, não existe nada, existe apenas o gesso, a tinta e mais nada. Então, quando as pessoas têm esta imagem dentro da Umbanda, vai dizer, adoram imagens. Não, nós não adoramos as imagens. As imagens estão ali representando a força daquele guia, a força daquele orixá, mas ela não é a força, ela não é o orixá, né? Tanto que ninguém sabe a forma que é o orixá. Só fizeram um desenho, pintaram achando que era daquela forma e fizeram aquelas imagens, mas aquela imagem não é nada espiritualizado, apenas existe para uma representatividade, tá bom? A Umbanda não adora imagens, não pratica o mal, tá? Se um terreiro, ele faz mal para as pessoas, ele não é Umbanda, tá? Se dentro do terreiro estão praticando mal para as pessoas, não é Umbanda, tá? Pode dar o nome que quiser, dar o nome que achar que é, mas não é Umbanda. Todo lugar que se pratica mal para as pessoas, de maneira geral, não é Umbanda, tá? Também, semelhança com o Espiritismo, não se pratica o mal. Dentro do Espiritismo e da Umbanda, não se pratica o mal, tá? Trabalhamos para o bem das pessoas. Trabalhamos para que todas as pessoas consigam a evolução que tanto é necessário, tanto para um quanto para outro. Todo mundo precisa ser responsável por suas atitudes. Toda vez que eu vou num terreiro, algum lugar, e peço para alguma entidade amarrar alguém, fazer o mal para alguém, eu estou mexendo no livre-arbítrio daquela pessoa. Logo, aquela pessoa vai ser uma vítima minha. Entendeu? E eu sou reencarnacionista, lembra? Nós somos reencarnacionistas e fazemos o mal para alguém, com certeza este mal retornará para nós. Ordem da Umbanda, tá bom? Isso, gente, foi para a gente dar uma pensada na nossa semelhança e na nossa diferença com o Espiritismo, tá? Eu